Oi, pessoal, bom dia. Mais um domingo abençoado que o Senhor nos permite estar na presença dEle, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar no livro de Mateus, no capítulo 26, hoje nos versos 36 a 46. Nesta passagem, nós vamos ver a grandiosidade de Jesus em demonstrar toda a sua fragilidade humana diante de uma grave crise. Sabendo que estava chegando a sua hora, Jesus procura um local reservado para falar com o Pai, o jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje conhecida como Israel. Os versos 36 e 37 nos dizem: em seguida, foi Jesus com eles ao lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Notem que ele estava com os discípulos, com todos os seus discípulos, e pede para que eles aguardem. Chamando a Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, leva-os para um local reservado, separado, e passa a abrir seu coração, revelando o quanto estava triste e angustiado. Observem só o que diz o verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, e cai aqui e vigiai comigo. Às vezes nós nos sentimos assim, rodeados de amigos e até familiares, mas necessitamos de alguém mais próximo em quem confiamos para abrir nosso coração e expor nossas angústias e tristezas. Mas você pode perguntar: mas Jesus não era o Filho de Deus? As Escrituras nos afirmam que Jesus foi enviado como Filho de Deus, mas é também Deus. João 1,1 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nos dá a certeza que Jesus era 100% Deus. No verso 14, deste mesmo capítulo de João, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Todos nós sabemos como Deus providenciou para que ele viesse ao mundo, nascido de mulher. Logo, se tornou 100% homem. Então, biblicamente, eu posso te afirmar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Duas naturezas juntas. Naquele momento, sua natureza humana estava pronta a se render, desistir de tudo. É tanto que ele afirma no final do verso 41, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lucas registra lá no seu capítulo 22, verso 44, que o suor de Jesus se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Tamanha era a sua agonia naquele momento. Isso nos leva a pensarmos na nossa natureza humana, de nossa fragilidade diante das adversidades da vida. Coisas, às vezes, tão pequenas, mas colocamos elas num pedestal bem mais alto que o nosso Deus, que pode todas as coisas. E Jesus se derrama na presença do Pai. Por 3 vezes ele fala a mesma palavra: meu Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Alguns estudiosos vão tecer comentários a respeito desse cálice que Jesus afirma. Uns dizem que é o sofrimento que estava por vir, seu martírio, os açoites, o desprezo. Outros que era a morte de cruz que estava sendo preparada para ele. E aquele cálice era a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Mas eu acompanho um servo do Senhor que afirma que este cálice representa o nosso pecado, que Jesus carregou sobre si, libertando. Eu gostaria de encerrar nossa primeira parte do estudo destes versos, pois vamos falar ainda na semana que vem, abordando outro assunto, tirando as seguintes conclusões. Precisamos ter pessoas ao nosso lado que possam nos ouvir, não só quando estamos alegres, mas também expor as nossas angústias, decepções, nossa tristeza. Porque se não fizermos isto, estaremos sujeitos a cair na depressão, ficarmos doentes com amargura de coração. Precisamos ter a consciência de que nossa carne é fraca
e nos momentos de dificuldade, de luta, poderá se desviar por caminhos que não agradam a Deus. Precisamos ter a consciência de que, se estivermos ligados a Jesus, a nossa carne pode até fraquejar, mas o nosso espírito estará preparado para as adversidades porque Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos abençoe e nós tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Pegue o texto aí, aproveita, pega o seu cafezinho e vamos aí estudando essa palavra. Você vai ver que tem coisas maravilhosas aí. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.